Oi, gente, bom dia. Então, hoje é uma sexta-feira, dia 4 de maio. Nós vamos iniciar nossa aula de matemática, ok? Iniciando agora com o nosso módulo 2, lá na página 170, com a terceira questão que diz o seguinte: Elisete vai confeccionar peças de roupas iguais usando 26 metros, olha só. 26 metros, ok? De tecido. Sabendo que ela vai precisar de 2 metros de tecido para cada peça, calcule a quantidade máxima de roupas que ela poderá produzir. Olha, se ela vai confeccionar peças de roupas iguais, ela vai usar 26 metros, ok? Tá? E que ela vai precisar de 2 metros para cada peça de roupa. Então, nós vamos fazer uma divisão de 26 por 2, ok? Vamos lá. Então, olha só, calculando 26 por 2, nós vamos aqui primeiro com o primeiro número. 2, eu posso dividir por 2? Você vai lá na tabuada do 2, como eu ensinei para vocês. Você vai lá na tabuada do 2 e vai procurar um número que multiplicando 2 dê 2. Então, vamos lá. Olha só aqui na tabela do 2, tabela de multiplicação. Qual é o número que multiplica o 2, que o resultado seja 2? É o 1, ok? Então, esse número aqui, 1, é o que eu vou colocar aqui como resultado. E automaticamente eu faço isso. 1 vezes o 2 dá 2. 2 menos 2, 0. Eu ainda tenho 6 para dividir por 2. Então, vamos lá. Aqui eu baixo esse número que ainda falta dividir. 6, vamos dividir por 2. Vamos novamente à tabela de multiplicação por 2, procurar o número 6. O que eu procuro aqui tem que estar como resultado, ok? Encontrei o 6. Quem é que multiplica o 2 para dar 6? É o 3. Então, é esse número aqui que eu estou procurando. É o 3. 3 vezes o 2 vai dar 6. E 6 menos 6 dá 0, ok? Terminei aqui o cálculo. Qual é a resposta da minha pergunta, do problema? 13, tá bom? Então, a quantidade máxima de roupas que ela poderá produzir são 13 peças, ok? Resposta aqui, olha, 13 peças de roupa, certo? Agora vamos à questão número 4. Indique a unidade de medida mais adequada para medir, por exemplo, a espessura de um grafite. Gente, o grafite é como se fosse aqui a pontinha desse lápis. Qual é a medida? Será o metro, o centímetro ou o milímetro? Como a gente acabou de estudar, a medida menor aqui é o milímetro, ok? Na B, a largura de um caderno. A largura de um caderno é como se fosse aqui o nosso livro, mais ou menos isso. Eu posso calcular em metro, centímetro ou milímetro. Metro, centímetro ou milímetro. De um caderno é centímetro, porque o centímetro a gente sabe que é um pouco maior que o milímetro e menor que o metro. Essa é a medida ideal, certo? Então, a altura de um prédio, eu posso medir com milímetros, centímetros ou metro? Pelo metro, que é a maior medida, a maior unidade de medida, ok? Na 5, diz o seguinte: de acordo com as informações apresentadas no quadro, elabore um problema e entregue para um colega resolver. Por fim, verifique se ele resolveu corretamente. Ou seja, quem vai elaborar esse problema
é você. Eu vou dar aqui algumas dicas, olha só. Aqui nós temos algumas informações numa tabela que diz a altura de José, de Roberta e de Marcela em centímetros. Então, você pode elaborar um problema perguntando quanto José é mais... A altura de José é maior que a de Roberta. Qual é a menor altura aqui? Qual é a altura de menor medida entre os três, tá? Vão elaborando quanto dá as duas medidas de José e Roberta, de Roberta e Marcela, certo? Então, escutem aí essas minhas dicas e vejam o que vocês conseguem fazer, tá bom? Tarefa de casa. Então, gente, continuando agora na página 171, vamos à questão 6. O quadro a seguir apresenta a altura em centímetros de Mariana e de 3 colegas de sua turma. Então, nós temos aqui a altura de Mariana em centímetros, 120 centímetros. Em metro e centímetro, 120, gente, tem 1 metro, porque 1 metro tem 100, e o que passa de 100 são os 20 centímetros aqui, ok? Olha, 1 metro e 20 centímetros. Então, observe outra maneira de apresentar a altura de Mariana, que foi essa que eu apresentei aqui. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa com Sérgio, Andressa e Felipe. Se Sérgio tem 124 centímetros, então ele tem 1 metro, porque 100 já é 1 metro, e 24 é 24 centímetros. Andressa tem 125 centímetros, então ela tem 1 metro e 25 centímetros. Felipe tem 118 centímetros, então ele tem 1 metro e 18 centímetros, ok? De maneira semelhante à apresentada, complete o quadro, que foi o que a gente acabou de fazer. Agora você vai escrever o nome das crianças em ordem crescente de altura. Olha só, quem é que tem crescente? Começa do menor. Quem tem a menor altura? Felipe. Então, você vai escrever primeiro o nome do Felipe. Depois de 118, o menor é 120, Mariana. Então, primeiro Felipe, depois Mariana, depois Sérgio e por último Andressa. Então, ficou assim: Felipe, Mariana, Sérgio e Andressa, na ordem crescente de altura, ok? Agora a 7ª questão. João instalou grades e portão de ferro em sua casa. Olha só, tá aqui as grades que ele colocou e o portão, certo? De acordo com as indicações na imagem, quantos metros tem à frente da casa de João de um muro lateral a outro? Olha só, desse muro aqui até chegar aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora somar todas essas medidas aqui, ok? Preste atenção o que ele fez. Primeiro, a gente tem que saber que 1 metro tem 100 centímetros, ok? Então, primeiro aqui, olha, nós temos 2 metros é igual a 200 centímetros. Nessa primeira medida aqui, nós temos 2 metros e 35 centímetros. Colocando tudo em centímetros, nós temos 235 centímetros. Depois, nós temos aqui, olha só, 3 metros é igual a 300 centímetros. Tá vendo aqui, olha? 3 metros e 20 centímetros. 3 metros e 20 dá igual a 320 centímetros. Como nós temos 5 espaços de 15, olha, 1 espaço, 2 espaços, 3 espaços, 4 espaços, 5 espaços de 15, o que ele fez? Ele fez um cálculo, olha só, de 15 vezes 5, que dá exatamente igual a 75, olha só. Vamos comprovar aqui esse cálculo. Por que 5 vezes 15? Porque ele tem 5 espaços que medem 15 centímetros. E para calcular a medida de todos eles, eu vou multiplicar. Então, 5 vezes 5
é igual a 25. 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7. Tenho 75, o quê? 75 centímetros. Então, eu vou somar 320 daqui, com mais... Quantas vezes eu tenho 235? Olha, 235 aqui, 235 centímetros aqui, 235 centímetros aqui. Vocês estão entendendo porque aqui é 235, né? Eu expliquei aqui, olha. 2 metros é igual a 200. Com mais 35, 235 centímetros. 2 metros é igual a 200 centímetros, tá? Então, se eu tenho quantas vezes aqui? 1, 2, 3. 3 vezes de 235 centímetros. Uma vez de 320, que é a medida do portão. E 5 vezes de 15, que são esses espaços aqui, que eu já calculei e que dá 75 centímetros. Então, ao todo... Calculando tudo, dá 1.100 centímetros. Se eu for transformar isso em metros, cada 100 centímetros é 1 metro. Então, eu tenho 11 metros, ok? Essa é a resposta. Essa medida total aqui em metros é de 11 metros. Se ele pedir em centímetros, eu tenho 1.100 centímetros. Mas ele pediu em metros, eu tenho que calcular em metros, tá bom? Ok, tudo bem até aí? Então, até a próxima aula de matemática. Tchau, tchau.